Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre as polêmicas de Bruce Lee. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começar, quero falar com você que lançamos uma área reservada para colaboradores aqui no YouTube, onde publicaremos vídeos especiais. Mas não mudaremos nada em nossos conteúdos atuais e vamos continuar a responder perguntas de todos os nossos inscritos. Essa nova área é para você que quer colaborar conosco para produzirmos conteúdos exclusivos com mais profundidade. Para conhecer todos os detalhes, clique no link na descrição deste vídeo. A pergunta de hoje é de MG Tower Forever Eyes. Professor, você poderia explicar o ar de superioridade de Bruce Lee, que muitos chamam de petulância ou até mesmo de arrogância a seus oponentes? MG, a sua pergunta é uma pergunta muito importante porque permite com que nós façamos uma reflexão sobre a figura de Bruce Lee. Lembro você que Bruce Lee era uma pessoa de estatura média, descendente de chineses, que morava nos Estados Unidos e que foi, como é conhecido, vítima de várias situações de preconceito, inclusive dentro de Hollywood. Se você observar o filme Operação Dragão, em original The Enter of the Dragon, você vai perceber que nos letreiros de abertura, o nome de Bruce Lee aparece junto de John Saxon. Ou seja, os produtores de Hollywood não acreditavam que o nome de Bruce Lee poderiam sustentar uma produção internacional, um público internacional, o que obviamente eles estavam errados. Uma pessoa assim, que tem esse pioneirismo de se transformar em uma referência em muitos sentidos para uma geração inteira, ela precisa se posicionar. E muitas vezes, eu gostei inclusive, MG, da maneira como você colocou a sua pergunta, que é com relação ao ar de superioridade. Agora, esse ar de superioridade pode ser interpretado como autoconfiança ou como menosprezo de seus oponentes. E aqui, se nós observarmos bem, você vai reparar que nos seus filmes, Bruce Lee sempre fez questão de se apresentar dentro dessa primeira ideia, a ideia da autoconfiança. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no filme The Fist of Fury ou Chinese Connection, aqui no Brasil, A Fúria do Dragão, onde ele, querendo vingar a morte do mestre, então toma atitudes radicais, mas no final do filme ele acaba morrendo, mostrando que estava ele desequilibrado, o personagem estava desequilibrado. E aqui eu quero também fazer uma outra observação, MG. Há uma diferença entre a postura do artista marcial da pessoa Bruce Lee e também os personagens que ele interpreta, que nós não podemos confundir. No personagem que eu mencionei, ele está interpretando um discípulo, Chen Chen, de um grande mestre que todos nós conhecemos, que é justamente Fok Yun Kap. Ou seja, uma pessoa que tinha rancor dentro de um momento histórico específico, que é o momento da invasão japonesa na China, mas não só japonesa, mas também de outras culturas. Se você observar, houveram lá personagens indianos, também ingleses, que estavam presentes na China naquele momento em Xangai. Por outro lado, vemos também Bruce Lee enfrentando outros tipos de situação enquanto estrangeiro na Itália, que é o caso do filme The Way of the Dragon, aqui no Brasil, O Voo do Dragão. E quando ele enfrenta o personagem Colt, interpretado por Chuck Norris, você observa que Bruce Lee, ele no final
ele tem uma atitude de misericórdia, esperando que Chuck Norris rendesse antes do movimento final. Então, tudo isso é muito interessante para que você possa entender como que funcionava a cabeça desse artista marcial, que talvez pudesse ser melhor explicado numa cena que não aparece nos seus filmes, que foi uma cena que ele contracenou com o famoso jogador de basquete, Kareem Abdul-Jabbar, quando ele enfrenta esse gigante no filme The Game of Death. Aqui no Brasil, Bruce Lee no Jogo da Morte. Kareem Abdul-Jabbar, para quem não sabe, foi um grande astro do basquete norte-americano e internacional e foi jogador icônico do Los Angeles Lakers. Então, ele também, para quem não sabe, foi aluno de Bruce Lee e era um praticante de Jeet Kune Do. Bruce Lee, aproveitando uma oportunidade, o convida. Ele estava no intervalo de uma temporada da NBA e acaba convidando Kareem para ir a Hong Kong para fazer um período de filmagens onde ele, Kareem Abdul-Jabbar, representando um personagem chamado Hakim, seria um praticante da arte do desconhecido e seria o adversário final do personagem de Bruce Lee nesse filme. E uma coisa muito interessante, porque a diferença de tamanho ela é hilária, né? É muito veemente, e Bruce Lee fala uma coisa: eu não tenho medo de morrer, assim como eu sei que você também não o tem. Então nós temos que lembrar que quando nós estamos enfrentando um adversário, nós estamos enfrentando inicialmente a nós mesmos, os nossos medos. E quando nós o enfrentamos de maneira frontal, aliás, enfrentar quer dizer isso, né? É se pôr de frente. Isso parece muitas vezes uma petulância ou arrogância com relação ao adversário. O que é muito diferente desse tipo de situação que nós vemos hoje em algumas competições de MMA, chamado de trash talking, tá? Isso é diferente, porque aí há realmente um desrespeito ao oponente, ofendendo muitas vezes não só a pessoa, a família, o país, como aconteceu, por exemplo, com adversários que enfrentaram lutadores nossos, como, por exemplo, quando Chael Sonnen ofendeu não só a Anderson Silva, ofendeu a esposa, ofendeu o povo brasileiro. Ou quando o nosso grande campeão José Aldo enfrentou o irlandês Conor McGregor, também não só ofendeu a pessoa, né, de José Aldo, como também, né, do povo brasileiro. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso sim é petulância, isso sim é arrogância e mais, isso é falta de respeito. Por isso que eu quero aqui, MG, emitir a minha opinião. E a minha opinião é a seguinte: há uma diferença entre nós sermos autoconfiantes e sermos arrogantes com relação ao nosso adversário. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários. Eu quero compartilhar com você que o nosso canal chegou a mais de 50 mil inscritos. E a nossa meta agora é os 100 mil. Sabemos que meta não é o elemento principal da inteligência estratégica. Para isso, nós precisamos de ter uma configuração inicial. Essa configuração inicial vem de você, porque quando nós apresentamos vídeos de qualidade, você irá se inscrever e irá compartilhar com seus amigos. Espero que estejamos fazendo a nossa parte. Quero agradecer MG Tower Forever Ice por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.